Aba 4. 28 de outubro de 2018. Risos. Aba. Bem, a risada do Aba está em vocês. Risos. Aba. E sobre vocês. E com vocês. Aba. Bem amados, poderemos retomar e continuar nossas entrevistas. Estou te ouvindo. Pergunta. Então, qual é a história do coração de Ágata do Uruguai antes de sua história conhecida e qual é o seu papel? Obrigado. Aba. Qual é a história da pedra uruguaia antes de sua história ser conhecida? Antes de sua história conhecida, e qual é o seu papel? Aba. Amado, não tenho como responder a tais perguntas. Qualquer objeto, cristal, estátua, vela, pessoa, pode ser reverenciado. Essa veneração, ou essa adoração, ou essa intenção, o ruído e uma risadinha, praticada, não é o Aba que caiu. Obrigada, risada maluca. Qualquer objeto de qualquer natureza que seja, possui na ausência de uma consciência, o que não é o caso do mineral, que tem uma consciência dele, mas um objeto que se diz ser inanimado, a partir do momento em que é o objeto de uma intenção ou uma veneração, até mesmo uma simples estátua, vai se ocupar da adoração da qual ela é o objeto. É o mesmo, claro, ao nível de um mineral. Este mineral em particular tem a forma de um coração. Consiste em uma variedade particular de ágata, com cristalizações, formando o que se poderia chamar de um alfabeto desconhecido na Terra. O importante não é a história, mas também a ressonância que será criada entre você e esta pedra, dependendo do que você colocar lá. Lembre-se, o importante não é o emissor, o sujeito, não é o objeto, é a ressonância ou o relacionamento, e mais especificamente a ressonância que pode ser criada entre o sujeito e o objeto. Neste caso, o coração do Uruguai. O importante não é saber o que é transmitido como mensagem, mas apreciar a quintessência através da ressonância e da experiência possível, para aqueles de vocês que estão em ressonância com este princípio de observação, acolhimentos e troca. Isso é muito mais do que um relacionamento, porque não podemos falar sobre a relação entre um objeto e um sujeito, mas aqui falaremos assim evidentemente, de ressonância. O que ressoa dentro de você ressoa dentro de você. A imagem ou objeto externo é apenas um suporte. Porque se você ressoa, é porque já está presente em você. Portanto, não é importante conhecer qualquer história, mas sim experimentar através da experiência dessa pedra ao seu contato, o que acontece naquele momento. Isso não está relacionado a nenhuma história, mas simplesmente à ressonância que ocorre durante esse contato. Se você aceitar isso, então você deixará de venerar ou adorar qualquer objeto, estátua ou pessoa, por todas essas venerações e adorações, ou percepções relacionadas ao exterior, a qualquer que seja algo que parece separado de você, no final, quando ressoa, já está conscientemente presente em você. Da mesma forma que toda a criação está em cada um de nós. Não posso, portanto, desenvolver mais em relação a este coração do Uruguai, mesmo que existam elementos que você possa descrever como energéticos ou históricos dentro desse mineral. O importante, novamente, não é o que é transmitido pela forma, nem mesmo pela emanação dessa forma, mas a partir de agora, a ressonância que você cria de qualquer forma. Esta não é uma visão do espírito, esta não é uma opinião, mas a realidade última que cada um contém nele toda a criação. Esse objeto, como qualquer outro objeto, não escapa dessa regra. Isto não é para esconder a energia e realidade vibratória deste mineral, neste caso, mas para fazer você entender que o mais importante não é a este nível, mas realmente em sua experiência, porque se você vive, isso é que a ressonância em você. Você não pode ressoar, no sentido de ressonância, e não da razão, com o que é desconhecido para você, mesmo que você tenha esquecido. Qualquer ressonância dentro de você, parecendo vir de fora, e do plano objetivo e da realidade comum e palpável, não representa nada no nível do que você é.
Porque você não mais apela aqui para uma análise, uma observação, uma discriminação, de alguma natureza do objeto e sua função, mas você ressoa com o que já está em você. E isso é o mais importante para você, e para cada um de nós sem exceção. O face a face também faz parte disso. Permiti-lo, através do jogo de consciência, mas também a partir de agora, o eu eterno, aquilo que acontece em que você poderia nomear as interações, de uma forma muito global, entre objeto, sujeito, pessoa, indivíduo, sistema solar, aparentemente separado pela noção de distância ou a noção de espaço. Tudo isso é apenas uma distorção da realidade objetiva e objetificável em outro plano, mas também da verdade. Isso é o que eu diria sobre esse mineral. Silêncio. Aba. Bem-amado, vamos continuar. Não há mais perguntas escritas, há alguma pergunta oral? Ruído. Eu acho que existe, há alguns na caixa. Ruído. Ok, então, eu tenho uma pergunta. Aba. Bem-amado, você desvenda um pergaminho? Risos. Um pouco. Pergunta. E quanto ao acolhimento da violência verbal, agressiva e repetida, acompanhada por repetidos gritos na vizinhança imediata de cada dia? Aba. Bem-amado, você tem a escolha entre tampões de ouvido, risos, ou a escolha de realmente acolher. Acolher o insuportável não é vivê-lo permanentemente, mas mostrar-lhe precisamente que a partir do momento em que você aceita o que lhe parece insuportável, porque aqui também é uma ressonância que já está em você, então você não será incomodado por gritos, raiva ou qualquer coisa. Não se trata aqui de uma técnica estritamente falando de evitar ou subtrair qualquer coisa, mas muito mais da realidade que deve ser vivida através de tudo que a vida lhe oferece nesse período. Em resumo, eu poderia dizer de uma maneira geral, e não estou falando apenas sobre essa noção de gritaria, violência ou agressão verbal, mas eu poderia expandi-la a qualquer circunstância, seja ela qual for, na sua vivência, o que lhe parece contraditório com seu bem-estar ou com o amor, ou com a alegria. Lá também, desfrute justamente desse estado de alegria e dessa ressonância, para permitir ser atravessado por essa raiva sem ser afetado, e principalmente sem parar. Porque é precisamente o fato de perceber o que perturba, que o mantém na perturbação. A partir do momento em que você concorda com a experiência, é aqui sobre ruído ou agressão, não é uma anomalia física, mas em qualquer relação, em qualquer transação entre você e o exterior, ou o que você poderia chamar de fora, é muito importante acima de tudo. É claro que a reação poderia ser uma reação ao barulho ou ao aborrecimento, mas ao invés de repetir o jogo da dualidade, é muito mais simples nestes casos, deixar-se atravessar por aquilo sem parar e ver o que se segue dele. Caso contrário, você volta à dualidade da reação para se livrar de algo que é lógico, já que é um incômodo de raiva, gritos e coisas do tipo. A partir do momento em que você aceita este princípio que eu tenho falado repetidamente por alguns dias, e até mesmo foi mencionado durante o último retiro, a partir do momento em que você concorda em jogar o jogo de deixar-se atravessar, você não precisa de técnica, é uma postura de sua consciência, e de seu pensamento, e de sua mente, e de suas emoções, você verá muito rapidamente que qualquer que seja a intensidade do que perturbe você, em muito pouco tempo, esse desconforto desaparecerá de si mesmo, mesmo que a agressão continue. Você não se tornou insensível, ou você não se tornou aquele que não sabe o que está acontecendo, mas você se tornou aquele que passou por ele sem problemas, e então é capaz de ver que, qualquer que seja o elemento que parece desordenar você no seu caminho, dentro de uma transação, uma situação, um relacionamento ou uma ressonância, não tem mais nenhuma densidade ou desconforto. Sempre foi dito a você, e eu disse isso inúmeras vezes, que quanto mais o caos cresce, mais a alegria vai crescer.
O caos obviamente diz respeito aos elementos do coletivo da sociedade humana e também da Terra, de uma forma muito geral, mas você também pode assimilar isso ao inconveniente que ocorre em sua própria vida, sob quaisquer circunstâncias. Relate qualquer reação, não para analisar o que aconteceu, mas para colocá-lo nessa postura de acolhimento, recepção e cruzamento. Nesse momento, você notará uma forma de sedação que pode ir tão longe quanto o desaparecimento do aborrecimento, qualquer que seja o tipo de incômodo real existente com você. Ela diz respeito tanto ao marido quanto à esposa, em alguns casos diz respeito a crianças e a qualquer relacionamento. O amor, diante da raiva, se desvanece e se afasta. O amor, se é dominado pela reação da pessoa, não pode mais estar lá. É o mesmo para a alegria. Todos vocês experimentaram momentos de intensa alegria, que poderiam, nesses meses que se passaram, desaparecerem por futilidade. Este jogo não foi nenhum castigo, mas como eu disse há muitos meses, uma forma de aprendizagem à luz e aprendizagem ao amor reencontrado. É o mesmo para todas as situações que você tem que enfrentar neste período específico, que estão aí, não para incomodar você, não para arruinar sua vida, mas mais para permitir que você realmente o viva, seja o que for que você pense sobre isso, seja o que for que você diga disso. Se você aceita o princípio da inteligência da luz, a experiência da alegria e das vibrações, se as percebe, se notar as mudanças que ocorrem em você à sua volta, nesse momento você é obrigado a admitir que a inteligência da luz assegura a cada um o posicionamento exato de sua consciência, de seu corpo, e direi, de sua vida. E é precisamente através disso que se resolve o que hoje ainda parece desestabilizar. O silêncio, por exemplo, é interior. O verdadeiro silêncio interior não pode ser perturbado por nenhum ruído externo. Se você é sensível dentro do silêncio interior, eu não falo de meditação, mas desse estado de vazio interior que prefigura a junção de ser e não ser, você simplesmente precisa estar lá, de não reagir, e se deixar atravessar por isso. Você não pode que constatar, face a um incômodo contínuo, uma forma de sedação da reação, uma forma de aceitação. Essa aceitação não é uma renunciação, mas é muito mais uma vez, uma forma de atravessamento do elemento desagradável. Isso aí sendo reconhecido como estando em você, antes de ser o incômodo, só pode fazer você sorrir, e qualquer que seja o estado de raiva, vai lhe trazer quando repetir essa experiência quando estiver desestabilizado, se gritos e violência se repetirem, ou em qualquer outra circunstância, você descobrirá que vai sorrir e que não será mais afetado apesar do incômodo ainda estiver presente. Eu não estou pedindo para você acreditar, também não é uma explicação, mas é um compromisso testar isso, precisamente, em todas as circunstâncias de sua vida, neste mundo, que parecem a você, de alguma forma, diminuir, limitar ou impedir a alegria. Nunca é outro nem as circunstâncias que impedem a sua alegria de ser permanente. É só você mesmo. E a reação, aliás, em relação a um incômodo real, pertence à pessoa, mas não pertence ao amor ou à alegria que você é. É assim que você vê as oscilações, a inclinação, as idas e vindas entre o efêmero e o eterno. É assim que você os torna conscientes, é assim que você os metaboliza, e é assim que você passa por cima deles, e certamente não se opondo a eles. Mais uma vez, a oposição ou reação faz parte do velho mundo. Aceitação e travessia fazem parte da alegria, para além de qualquer mundo. Isso é o que te leva com muita precisão, já que você está exatamente no lugar certo, o que quer que você pense disso, e o que você diga sobre isso hoje. É aí onde você está que você ressuscita. É aí onde você encontra a alegria, é aí onde você está que tudo está acontecendo e em nenhum outro lugar. Eu diria até que em situações em que lhe parece que o que é vivido é detestável, é que você tem mais oportunidades para fortalecer sua alegria, e não na facilidade.
Isso sempre foi especificado, só posso confirmá-lo hoje no nível individual e não mais coletivo. Os inúmeros choques que todo ser humano experimenta na vida, desde os mais leves até os mais profundos, são agora, nos últimos meses, a oportunidade de manter sua alegria, manter a paz e não ser afetado pelas circunstâncias do efêmero. Isso traz você inegavelmente mais perto do processo da beatitude. É uma forma de ginástica da própria consciência, que desemboca na consciência e que conduz à verdade. Então, ao invés de reagir, ao invés de se opor, atravesse e acolha, e o resto você verá por si mesmo o que acontece então. Você vai substituir os gritos, neste caso, com um sorriso. Você substituirá a agressão pelo perdão. Silêncio. Aba. É claro que isso não funcionará necessariamente na primeira tentativa, mas você sentirá com extrema rapidez a sedação desse incômodo em você. Seja qual for a sua natureza. Não há alternativa senão acolher. A vida acolhe tudo o que se apresenta. Ela não distingue. A capacidade é exatamente a mesma em qualquer lugar e qualquer evento. A vida acolhe, você é a vida. Ela não julga. O sol ilumina a todos, sem distinção de quem é bom, e daquele que é mau. O sol não faz diferença. Da mesma forma, você é o sol. Eu lhe lembro que seus corpos eternos que estavam presos ao sol foram libertados, muitos anos atrás. Então, para você, ser aquele sol radiante que absorve e engole, com a mesma obviedade e a mesma espontaneidade, tudo que irradia ao seu redor. Isso é o que seu coração faz, o que sua pessoa não pode fazer. Então, para você ver, como o comandante disse, o que você colocou antes, o amor ou a pessoa. É claro que o ego sussurrará para você que é intolerável, que você não pode se deixar ir, que deve agir. Ignore tudo isso e verifique os efeitos de sua própria aceitação e de seu próprio acolhimento. Lá, você não poderá confiar nos modelos passados de funcionamento, mas basear-se-á na experiência vivida no momento. E isso vai mudar tudo. Eu só posso te comprometer a viver e experimentá-lo. Em outros casos, por outro lado, a luz também pode agir através desses aparentes incômodos, para impulsionar em você uma forma de mudança. Eu disse uma forma de mudança e não uma reação. Certos elementos da sua vida, em diferentes setores da sua vida, trazem você hoje para fatiar, trazer você para deixar essa parte e acolher ao que vem. Se você está nisso, então a alegria só pode se ampliar, o êxtase pode aparecer mais e mais vezes, e a felicidade também. Silêncio. Aba. Bem-amado, vamos continuar. Participante. Quero dizer algo. Abel me faz sentir culpado. Voz. Nossa irmã diz Abel me faz sentir culpado. Aba. Nós ouvimos o resto. Rir. Participante. Bem, eu mudei de quarto porque não aguentei mais o ronco do meu colega de quarto. Risos. Tampões de ouvido. Voz. Troquei de quarto porque não suportava mais o ronco do meu colega de quarto. Aba. Se você encontrar um roncador no seu quarto, risos, é porque há uma razão. Em geral, você não pode suportar o barulho, você não pode ficar sendo perturbado, você precisa de sua paz. Eu preciso dormir especialmente. Aba. Você precisa dormir, mas você já tentou passar por isso? Bem, eu tentei por 3 dias. Aba. 3 dias é longo. Risos. Talvez seja melhor dormir uma noite antes de repetir a experiência. Não há culpa, você pode simplesmente dizer a si mesmo que não funcionou. Não faça disso um assunto pessoal e, especialmente, não se sinta culpado. É um jogo, nada mais. Mas quem está em alegria, pode ver seu corpo destruído, pode ver seu corpo despedaçado, a alegria permanece.
Não é uma visão do espírito, não é algo que está errado. E você teve muitos casos na história humana, como a intensidade de alegria e amor, e eu estou falando aqui em particular do que você nomeou os primeiros cristãos, que se deixaram devorar pelos leões, em alegria. O que você quer preservar? No seu caso, é o sono, que é de fato uma necessidade fisiológica. Na verdade, não dormir pode cansar, incomodar, todas as consequências que todos nós sabemos, mas, novamente, o que aconteceu mesmo se não for resolvido, te mostra simplesmente aí onde se encontra alguma forma de vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade não precisa ser buscada em nenhum passado, mas diz respeito apenas à interface entre o que você nomeia dentro de você e fora de você, ou seja, em relação ao sentimento de ser um indivíduo. Portanto, há neste nível, não um problema de ronco, não também um problema de pessoa, ou qualquer falha para mudar de quarto, ou qualquer falha de não ter dormido por causa do ronco, mas simplesmente a luz, em sua inteligência e em seu jogo, simplesmente mostra a você o que precisa ser atravessado novamente, isto é, na ocorrência do seu caso, não o som do ronco, mas este conceito de delimitação, entre o que você é e o que você não é. Eu não irei tão longe a ponto de dizer que o ronco é você, mas é como se fosse. Risos. Ela está chateada. Risos. Merda, então. Sim, merda então. Risos. Aba. Quando as coisas são entendidas, quando as coisas são assimiladas, isso resulta em riso. Neste caso, esta experiência que traumatizou o seu sono, não é nem culpa de um, nem culpa do outro, mas se você quiser encontrar uma falha, é a inteligência da luz. Simplesmente para lhe mostrar que ainda existe uma pequena distância, às vezes, entre esse sentimento de estar dentro e não estar no outro, seja lá o que for. Pois quando não há mais distância ou barreira entre o interior e o exterior, o amor não é completo. E o outro, quando eu digo o outro, você entende e vê que ele é você, e que o ronco vem de você. É quem diz quem é, isso é bem concreto. Então você chegou em não ronco e você está saindo, risada maluca. De qualquer forma, eu aprendi alguma coisa. Aba. Ela está sufocada ou ela está, risada maluca. Em todo caso, ela ri alto. Aba. Nós sentimos e ouvimos. Aba. Mais perguntas sobre o ronco? Risos. Não, não. Eu posso aproveitar a oportunidade para dizer que é comigo que ela vem. E, ela poderá estar acordada por outros motivos. Grandes explosões de risos. Voz. Ela muda de quarto para encontrar alguém que possa impedi-la de dormir por outras razões. As razões. As razões são. Ainda para descobrir. Aba. Bem-amado, não lhe resta que vigiar e orar. Grandes explosões de risos. Então eu vou distribuir roncos e depois. Riso. Aba. Isso é chamado de recuo da consciência plena. Risos. Oh, isso é ótimo. Risos. Aba. Agradeço-te. Risos. Aba. Outra questão sobre o ronco ou algo mais. Pausa. Voz. Existe uma pergunta. Participante. Eu gostaria de saber qual é a diferença entre estar em paz e estar em alegria, e se a alegria é sentida fisicamente, e o que realmente sentimos. Voz. Nossa irmã gostaria de saber que diferença existe entre paz e alegria, e se a alegria é fisicamente sentida e o que sentimos concretamente. Aba. Amado, eu acho que você sabe o que é alegria. Você teve inúmeras oportunidades em sua vida, quando criança, como adulto, de experimentar essa alegria, por causa de uma satisfação ou uma causa, se posso dizer, precisa. A alegria aqui, posso dizer, é exatamente a mesma, exceto que é irrelevante e não depende das circunstâncias.
É claro que essa alegria, para aqueles que sentem a vibração, sentirão alguma coisa, e quando eu digo algo, você sabe, há diferentes percepções possíveis no nível do peito, que é um triângulo da nova Eucaristia, o ritmo de 3 batidas ou 4 batimentos da respiração do coração, o canal mariano que desce até o coração, ou a coroa ascensional e, em alguns casos, o chakra cardíaco real, no centro, muito menor. Não importa a sensação, porque você é capaz de relacionar a sensação, a percepção e o estado da alegria. Essa alegria de que estamos falando é muito real. Não é algo artificialmente mantido ou depende de uma circunstância ou de algo. É uma alegria inata e espontânea, é natural. Quando você descobre esta alegria que é a testemunha do amor, você está no amor, realmente. Você está no amor não de você, não de outro, mas você está em um estado de amor nu. A alegria é a testemunha. Já foi dito que você pode trapacear com o amor porque você não entende e não sente, e relaciona isso com suas experiências vividas. Amor familiar, amor sexual, amor sentimental. Mas existem inúmeros amores. Eu acredito que os gregos identificaram 7 diferentes. Na França, você tem apenas um e apenas um. Então tudo pode ser ligado a essa palavra. Mas o amor de que falamos aqui não tem nada a ver com o amor vivido dentro da pessoa, mesmo que ela se expresse através da pessoa. Não se dirige a um objeto ou a um sujeito, nasce espontaneamente do peito e se mantém por si próprio. Antes da alegria, há esse sentimento de paz. Este sentimento de paz, muitos irmãos e irmãs que não vivem a alegria sentem, no entanto, este estado de paz, que não corresponde necessariamente ao que eles têm de viver. É também uma paz, espontânea e natural, que é um reflexo e a emanação do amor que começa a viver, independentemente do amor humano, de qualquer forma. Qual foi a pergunta? Qual é a diferença entre paz e alegria e como a alegria se sente fisicamente? É a mesma alegria que você pode lembrar quando era criança, ou simplesmente lembrando dos momentos em que viveu alegria. É a mesma qualidade, simplesmente não está relacionada a uma causa, não está conectada a um evento, é algo que é nu, espontâneo e emana do peito, independentemente de qualquer desejo, e independentemente de qualquer causa. Isso é alegria. A alegria, você não pode enganar com alegria, porque como você sabe, é uma emoção. A alegria da qual falamos, é claro, não é apenas uma emoção, é a consequência do amor, desse amor impessoal ou indeterminado, desse amor nu. A alegria, todos vocês sabem muito bem o que é. Você não pode se fazer perguntas sobre a alegria. Tanto quanto você pode perguntar sobre o amor, mas a alegria é algo que cada ser humano, independentemente de sua vida, necessariamente tem conhecido. É impossível nunca ter tido momentos de alegria em uma vida. Mesmo se você disser o contrário. É por isso que isso se sobrepõe com a alegria nua que muitos irmãos e irmãs vivem. Mas não há dúvida sobre a alegria. Quando você vive, você sabe reconhecer a alegria. Exceto que ela não é condicionada por nenhum elemento. Essa alegria emerge, e aqui também há uma espécie, eu diria, de progressão ou gradação, da alegria ao êxtase, do êxtase à beatitude. E às vezes êxtase. A êxtase pode ser um pouco como aquela sensação de paz que muitos de vocês sentem por falta de alegria. Este é também um pouso, eu diria, nesta escala, essa gradação para 4 compassos entre o que eu digo, portanto, a paz, a alegria, o êxtase, ou a êxtase, mas a êxtase se aproxima mais da paz e finalmente da beatitude. Você não pode ser enganado de qualquer forma, porque quando você encontra isso, você sabe que é a única verdade. Está inscrito em você, como eu disse antes, é o juramento e a promessa, simplesmente. Você só pode reconhecer o que já está em você. Eu não falo, é claro, sobre o invisível que estava mascarado de você por causa dos véus e do próprio fato da anomalia primária e do confinamento ou, se preferir, da curvatura do espaço-tempo.
Não estamos aqui em conceitos ou em análises. Você não pode enganar com alegria, porque como qualquer emoção, é acompanhada de percepções muito precisas e aspectos visuais, para quem te observa, correspondendo aos diferentes grupos musculares, para o brilho do olhar, para a sua tez em si, a qualidade de sua radiação de energia, a qualidade de sua presença. Em alegria, não pode haver anomalia ou inversão. Você não pode imitar a alegria. Você pode imitar o riso, você pode imitar um sorriso, mas a alegria não pode imitá-la. Você pode imitar a raiva e, no entanto, uma raiva fria, mas é muito raro ser capaz de acionar à vontade a raiva sanguínea, com o fogo aumentando. O mesmo por medo. O medo, que é outra emoção, pode ser irracional, pode ser um medo sem objeto, mas você não pode fingir de ter medo. Nós todos sabemos que quando somos crianças, há atrações de carnaval que fazem você se sentir assustado pela surpresa. Surpresa é um elemento de medo. Claro. O que é inesperado, o que é desconhecido, implica desde o início umas estratégias de sobrevivência relacionadas à pessoa e registradas nos modos de funcionamento que estão presentes desde o nascimento e que não dependem de sua pessoa, mas da própria estrutura do corpo humano. Nesse momento, o medo também se reflete em modificações, não só de comportamento, do estado emocional do curso, mas também, aqui também, de modificações de certos grupos musculares. O brilho do olhar não é o mesmo. Se você está atento, você vai observar que você não pode desencadear o medo. Você está realmente sujeito a isso se tiver medo. Isso desencadeia qualquer pensamento, projeção, medo do desconhecido, mas você não pode criar medo por si mesmo. Se não por fenômenos que estão inscritos nos medos arquetípicos, eu os nomearia, os quais estão relacionados, por exemplo, com os medos da falta, com os medos da morte, que são parte da estrutura psicológica. Mas medo e emoção, reação, em nenhum caso pode ser fingido. A única vez que você pode experimentar esse medo é quando você está surpreso. Porque surpresa é um elemento de despertar, no sentido da pessoa. É uma estratégia de adaptação chamada, e você sabe que a adaptação para um ser humano só pode ser expressa de 3 maneiras: fuga, luta e, em alguns casos, paralisia. A emoção é sempre destinada a liderar o movimento. Além disso, emoção significa simplesmente colocar em movimento. A alegria da emoção está relacionada a uma circunstância. Alegria nua, alegria, o estado de alegria, não pode, naturalmente, ser mantido por uma circunstância. Todos nós sabemos por ter vivido que a alegria aparece e desaparece de acordo com as circunstâncias que você vive. É claro que existem os chamados indivíduos felizes, outros que dizem ser pessimistas ou nada felizes, tristes, seja qual for. Estas são tipologias de caracterologia. O que eu estou falando é realmente relacionado com a emoção do momento ou estado do momento, sem referência a qualquer história. Você não pode reviver a alegria pensando em seu passado, mesmo através de memórias. Às vezes você pode ter lembranças fortes e agradáveis, lembrando você, mas nunca terá a intensidade inicial no momento da experiência. Por medo, é diferente, por tristeza também. Porque são emoções que fazem parte de certas tipologias caracterológicas e que literalmente dominam a pessoa, não como reação, mas como conduta comportamental. A emoção é capturada aqui pelo mental, pelo pensamento, e você tem naquele momento, um complexo emocional mental que é um modo normal de reação do ser humano. A alegria da qual falamos, essa alegria nua, não é nem circunstancial nem administrável por qualquer memória, seja por qualquer projeção. Está relacionado com o momento presente. E, nesse sentido, não pode ser correlacionado com o elemento do passado, um elemento presente ou um elemento do futuro. É independente do tempo, mesmo que flutue de acordo com a sua vivência. Então a alegria é a alegria. Eu não vejo qual melhor definição eu poderia dar.
Isso é visto em seus lábios que não estão mais comprimidos, é visível para o brilho do olhar, é visto na postura do corpo. Quando você está triste, você cruza os braços, fecha, abaixa a cabeça, e quando está na alegria, você tem braços abertos, você está no acolhimento. E posso até dizer que a noção de acolhimento e travessia, como nas perguntas anteriores, trará alegria. Ou risos, já vimos isso antes. Isso faz parte das manifestações da alegria e do amor nu. A alegria de que estamos falando, a alegria que estamos vivenciando, é a alegria que podemos observar em circunstâncias agradáveis. Simplesmente este não sai. Pode desaparecer, reaparece, segundo o jogo entre o eterno e o efêmero, entre o ser e o não ser e a pessoa. Mas também, esta alegria é acompanhada por este sentimento de dilatação, desse sentimento de abertura, que também põe fim ao confinamento dentro do indivíduo. A alegria é, portanto, a testemunha da liberdade. Por não depender mais de convenções sociais, morais ou históricas, você não depende mais do olhar do outro, não depende mais de um resultado ou de um efeito. É por isso que ela também foi chamada de alegria espontânea. É uma alegria profunda. É profundo porque não tem objeto nem sujeito, não é circunstancial, mesmo que possa ser retardado ou desaparecer em certas circunstâncias. Todos vocês viveram, é o jogo entre a pessoa e a alegria. Não há outras definições. Você precisa de mais complementos sobre isso. Não. Obrigado. Vós. Ela diz que não. Ela te agradece. Silêncio. Há uma pergunta que surge. Participante, eu queria saber se havia uma diferença entre unidade e beatitude. Vós, nosso irmão, gostaria de saber se existe uma diferença entre unidade e beatitude. Aba, é fundamental mesmo. O estado de unidade é um estado de transcendência da dualidade, onde pode haver um forte sentimento de comunhão com o universo, com a criação, mas ainda há o sentido e a ideia de ser uma pessoa. Em beatitude, não há mais ninguém. Real e concretamente. O que narrou algumas estrelas tem sido, há muitos anos, perfeitamente claro, comparado a isso. A beatitude não é a alegria. A unidade não é a alegria. A beatitude não é mais a unidade ou a dualidade. Eu diria que é apenas zero. Tempo zero, o absoluto, o parabrahman, o desaparecimento de todas as formas como de todos os mundos. Silêncio. Aba, a unidade é um conceito. Quando é vivido, e alguns de vocês viveram por um longo tempo, se apenas através do casamento celestial, ou do número de yogas que foram comunicados, mas a união é um grande passo. Mas este não é o último passo. Este é um pré-requisito. Nem é uma finalidade. Quanto à alegria em relação à beatitude, porque anteriormente falamos de alegria, esta beatitude coloca você real e concretamente na santidade, no sentido mais arquetípico do termo, e o mais fundamental do termo. Não é um odor de santidade, não é um estado religioso, mas é completamente e literalmente o estado místico por excelência. Eu só posso referi-lo, para não entrar em muitos detalhes, para o que foi dito pelos anciãos e as estrelas a respeito de sua experiência desta beatitude. No nível dos muitos intervenientes que apareceram para você durante todos estes anos, eu diria que a entidade que está mais próxima da beatitude em termos de seu estado vibratório e do que foi transmitido a você pelas palavras, tem sido Enovaden, que foi a prefiguração da liberdade total. Liberdade que não pode depender de nenhum mundo ou de qualquer forma. Não é uma liberdade para percorrer pela forma, é a liberdade para ser o que você é na verdade, simplesmente. Bem-amado, isso está claro para você? Sim, obrigado. Aba. A unidade havia sido usada, eu também lembro, antes do casamento celestial, na prática de acolher a luz crística em unidade e verdade,
que tinha sido nomeada, se isso é correto, a fluidez da unidade. A unidade cria uma fluidez que limita as resistências, oposições e reações da pessoa. Mas não é liberdade ou iluminação. E permite refinar, se posso dizer, o personagem em sua experiência pessoal, no que é chamado seu temperamento, sua personalidade e seu comportamento. Silêncio. Obrigado. Voz. Obrigado, com um sorriso. Aba. Nós podemos continuar. Voz. Há uma pergunta. Participante. Existem outros buracos negros no corpo. Existe o coração, existe também no sacro, por exemplo. Voz. Existem outros buracos negros além do coração, por exemplo, no sacro. Aba. Não. O buraco negro, posso dizer que em última análise, obviamente, estará em cada célula. Lembro-lhe que cada célula que divide, passa pelo tempo zero, desde o seu nascimento. E é o mesmo em todos os ciclos biológicos e em todas as espécies. Este tempo zero já está escrito na célula. É também a base de tempo do tempo celular, que nada tem a ver com o tempo humano. O tempo humano está ligado ao que você vive, à sua consciência, aos dias e noites. O tempo da célula está relacionado à química. O tempo não é o mesmo. Uma célula humana viva realiza dentro de seu citoplasma, através de reações químicas, reações da ordem da fissão nuclear, mas as células não queimam. A homeostase. Essas células não queimam, porque a duração da reação química é da ordem de 10 segundos, não tendo nada a ver com a escala de tempo humano. E ainda assim nosso corpo é composto disso. O corolário disso, que imediatamente aparecerá para você, é que a consciência não evolui no mesmo tempo que as células que compõem o seu corpo. O corpo, a célula, não evolui no mesmo espaço-tempo que você. Isso tem um alcance enorme. É uma abordagem diferente, e isso leva você biologicamente a considerar que você não está de maneira alguma nesse corpo. Ela pertence a você, é o seu veículo, serve para expressar sua consciência, mas não é você, porque não evolui ao mesmo tempo. É um fato estabelecido, mesmo que você não perceba e não entenda, é a estrita realidade do que está acontecendo. A célula percebe em cada ser vivo uma transmutação alquímica de baixa energia. A temperatura da célula, através da homeostase, é sempre idêntica à do corpo. Mesmo que ocorra dentro do citoplasma celular de reações químicas que liberam a energia de uma usina nuclear, mas por um tempo que não é da ordem de 1 minuto, 1 hora ou 1 dia, mas 10 elevado à potência de menos 26 segundos. E ainda assim acontece, e a sua célula não sofre, não aquece. Hoje, como dissemos, as partículas adamantinas, a luz, penetram no núcleo e no coração de cada célula, modificando muitas coisas. Fisiologia, metabolismo, DNA em si, mas também a própria constituição da célula em seu citoplasma, o núcleo e até mesmo os componentes dentro da célula. Isso é uma realidade. Mas nosso corpo que habitamos não evolui no mesmo tempo que nossa consciência. O princípio da refutação de Bedi em 2012 permitiu que você perseguisse essa imagem usual para acreditar que você é o corpo ao invés de estar nesse corpo. A identificação com o corpo, como Bedi já havia dito em sua vida, é o obstáculo mais importante para a descoberta de quem você é. Depois, claro, há a história. Depois, claro, a consciência. Isso foi atravessado e vivido por inúmeros irmãos e irmãs por muitos e muitos anos. A célula informada, ou se preferir, reinfigurada pela luz direta, e não a luz oblíqua da luz falsificada, encontra uma fisiologia diferente, uma base de tempo diferente e uma química diferente. Da mesma forma que a consciência não tem a mesma química através deste corpo, dependendo se é o consciente, dependendo se é o supraconsciente. Qual foi a pergunta? Além do coração que é um buraco negro, há outro buraco negro. Aba.
Então cada célula, pelo tempo zero e luz, é chamada para se tornar seu próprio buraco negro. Da mesma forma que existem inúmeros buracos negros já presentes nesta galáxia e neste universo particular, neste braço espiral da galáxia, da mesma forma, existe um buraco negro que está correlacionado a todos os buracos negros. O buraco negro do coração é o buraco central que se comunica com cada célula. Na fisiologia humana, o cérebro controla, por meio de um sistema chamado feedback, biofeedback, o funcionamento de todos os órgãos do corpo, por frequência. Quando o coração toma conta, como se diz, de uma maneira real, o coração toma o lugar da cabeça. Nesse momento, essa não é uma visão do espírito, já que o ritmo neste momento, que é imposto no nível celular, da mesma forma que o coração passa de um ritmo de 2 batidas para uma respiração de 3 ou 4 tempos, ou ainda mais tempo, no nível celular, é o mesmo. Tudo é um. Tudo está conectado. Tudo está em ressonância. Do mais baixo da terra ao mais alto dos céus, se você quiser. É nesse sentido que todas as fronteiras, ou os limiares, existentes entre os diferentes espaços-tempos, entre as diferentes dimensões, são abolidos, transmutados e apagados. Isso é do ponto de vista da pessoa. Mas do ponto de vista da eternidade, a criação é um mito, a consciência é um peso, seja ela qual for. É o reflexo de sobrevivência ligado ao confinamento de suas estruturas orgânicas neste mundo que é a principal causa das limitações de seu corpo, em número de filamentos de DNA, em número de componentes de seu próprio cérebro. O fato de que o coração tomou conta da cabeça, impulsiona diretamente essa pulsação da fonte de cristal, como expliquei ontem, descendo no nível do coração. Esta fonte de cristal, claro, além de irradiar em todos os lugares, informa suas células. Assim que a cabeça não está mais em biofeedback do funcionamento corporal, e isso é assegurado lá também por um sistema de feedback, mas um pouco diferente, no nível do coração, e em particular quando o pericárdio é liberado ou dissolvido, então neste momento, a informação celular é informação luz. Nesse momento, a célula não evolui mais no mesmo espaço-tempo. Aqui também, muda de alcance e registro. Nesse momento, você rejuvenesce, real e concretamente. Isto é visto, novamente, é percebido, e isso é mensurável. Silêncio. Voz. Outra pergunta. Aba. Bem-amada, eu ia dizer isso. Participante. Na verdade, é uma reflexão sobre o que acabou de ser dito. Rejuvenesça, mas qual é o objetivo? Risos, desde que nosso corpo irá desaparecer. Aba. Nós concordamos. É chamado morrer curado. Risos. Aba. E é melhor, asseguro-lhe, viver este período de êxtase nas melhores condições possíveis. Não há uso, é claro, já que o corpo desaparece. Mas existe um utilitário para o evento. Dito isto, aqueles de vocês que têm patologias, não vão crer que será mais difícil para você. Quando digo que será mais fácil para aqueles que experimentaram esse rejuvenescimento, não é necessariamente para si, mas também amortecer o choque da humanidade no nível coletivo. Não pense em si mesmo. Lembre-se de que você está agora tomando banho na matriz crística, que não é uma matriz binária. E que a luz autêntica segue seus pensamentos, segue suas vibrações. As mudanças que ocorrem não ajudam a pessoa, exceto que você opera mais facilmente. Como você diz, o corpo irá desaparecer, o que é o uso, eu repito, para viver o evento no nível coletivo como individual de uma forma mais harmoniosa, se eu puder dizer. Sem constrangimento, sem obstáculo. E sem roncar. Aba. E sem. E sem roncar. Aba. E sem roncar também. Risos. Aba. De qualquer forma, durante a êxtase, não há respiração, então você não pode roncar. Risos. Aleluia. Risos. Aba. Os caminhos da luz são penetráveis.
Risos. Participante. Posso fazer uma pergunta, talvez estúpida, porque todos devem saber, mas, finalmente, para mim, não sei exatamente o que é esse buraco negro no coração. O que é exatamente? Aba. Este é um momento em que você vai sentir um buraco negro, não há outra palavra. Esta é a palavra que vem espontaneamente para todos, como uma espécie de grande vazio no meio do peito, que precede a instalação da fonte de cristal. Ok, então talvez eu fiz, mas eu não pus uma palavra ali. Aba. É por isso que estou aqui, para colocar palavras em sua experiência. Ok, obrigada. Aba. Para lhe permitir, não de tranquilizá-la, você foi muito além deste estágio, mas para permitir que você se acalme e sinalize, como eu disse, o que está acontecendo. Não é um ensinamento, longe disso. É simplesmente o acompanhamento da verdade em você. Nada mais. Ok. Obrigada. Silêncio. Aba. Se você quiser, posso recapitular brevemente o que pode acontecer no peito. Primeiro, para aqueles que sentem a energia, a vibração, a luz. Em primeiro lugar, há a estrutura mais arcaica, chamada de chakra do coração. Há ao redor deste chakra do coração, um número de portas, mas também outros chakras. Então, além do chakra do coração, há a coroa radiante do coração. A coroa radiante do coração é muito maior que o chakra do coração e tem radiação voltada para dentro e para o centro. A coroa ascendente do coração eleva o coração à cabeça, de modo que a cabeça desce até o coração. Foi o que aconteceu com a fonte de cristal. Você tem ao nível do peito o oitavo corpo, a parte inferior, e o nono corpo, que é um corpo de irradiação do divino, situado no ângulo de luz, no nível do externo. Você tem o triângulo da nova Eucaristia, que é, de certo modo, os 3 em 1, que faziam parte do Yoga da Unidade. Em seu nome eu reúno os 3 em 1, o que permite reunir o 3 em 1, Pai, Filho, Espírito Santo, ou Pai, Mãe, Filho, se preferir. É o centro da roda, este triângulo, que permite a expressão a primeira da coroa radiante, tomando o lugar do pequeno chakra que está dentro e muito próximo do coração, ao redor deste ponto central do chakra do coração. A alquimia produzida pela onda de vida, que chegou até o chakra do coração ou da cabeça, conjugada ao canal mariano, conjugada a um triângulo muito particular que Sri Aurobindo evocara durante o ano de 2009, sobre a junção do ponto central do chakra do coração, o nono corpo, e o ponto que riste nas costas. Lá também os 3 em 1. Há, como eu disse, uma estrutura desse corpo de eternidade. Não faz sentido entrar em muitos detalhes sobre a constituição. Eu lhe dei, há alguns anos, a noção de tetraquiexaedro ou diamante do coração. Tudo isso é perfeitamente conhecido, mas não permitiria que você avançasse um pingo, exceto para marcar seu caminho quando você o vivesse. Mas não confunda um mapa com território. Você é o território. O mapa é o mental. É uma construção artificial. Mas, mesmo assim, diante do desconhecido, diante dessa ressurreição, era importante que você primeiro tivesse um certo número de diretrizes. Esses localizadores são vibratórios, são estruturais, têm sido pedagógicos e eles lhes permitem de fazer beneficiar hoje o maior número de trabalhos que realizaram, para alguns de vocês, muitos, muitos anos atrás. Silêncio. Aba. No nível do coração, há várias percepções, não falo aqui das estruturas que acabei de descrever, nem mesmo da respiração do coração, mas simplesmente do que você pode observar.
Quando todas as estruturas, mesmo que você não as tenha experimentado quando elas foram ativadas, e mesmo se você nunca as viu, nem o canal mariano, nem a onda de vida, nem nada, os buracos negros, resultados do coração eterno da implantação do coração, recriando em torno da caixa torácica o duplo toro, com duplo fluxo, a esquerda entrando e a direita saindo, que você seja canhoto ou destro. Eu poderia ir muito mais longe, mas isso seria inútil para você. É simplesmente a conjunção, mesmo que você não a tenha experimentado antes, da onda de vida com o chakra do coração, o canal mariano com o coração do coração, o chakra do coração com a coroa radiante, da coroa radiante com a coroa ascensional. Toda essa informação vibratória e energética é alquimia no coração e permite que você viva o buraco negro no meio do peito. Qual é a diferença entre a absorção de essências, por exemplo, e um buraco negro? Há um movimento de absorção. O buraco negro absorve, mas absorve independentemente de você. Reabsorve a ilusão da matéria e participa da descriação, ou se preferir, do fim do mito da criação. Isto é o que posso dizer, em poucos minutos, de uma maneira muito esquemática, sobre o conhecimento que você reconhecerá enquanto vivência, e que eu repito, não são úteis para você, especialmente hoje, já que não há yoga para praticar. Você só pode sinalizar isso através dos elementos que acabei de lhe dar, quando você o vive. Mas o conhecimento prévio, mesmo do tetraquihexaedro ou localização, como era importante há mais de 10 anos, hoje não é mais nada. Você trabalhou da mesma maneira há muito tempo nas estrelas, nas portas, muitos anos atrás. Hoje, você tem irmãs e irmãos que vivem o mesmo que você, no espaço de um momento, ou uma respiração, sem ter precisado ou experimentado a necessidade de trabalhar real e concretamente nessas estruturas, por anos. Isto não é apenas porque os tempos estão aí, mas é também porque você construiu, como semente de estrelas e raízes da luz, a matriz crística. Você ressintetizou e recriou a matriz crística. A partir do momento em que um dos corpos da eternidade presentes ao Sol foi liberado, a partir de 15 de agosto de 2009, não neste continente, mas em outros continentes, muitos irmãos e irmãs recuperaram seu corpo de eternidade. Isso foi um pouco retardado no Ocidente, por causa da presença de algumas vacinas que foram feitas na geração anterior, e que preocuparam o comandante na época, durante a divulgação e a efusão das chaves metatrônicas, em 15 de agosto de 2009. Em suma, esta é uma história antiga e pertence à história. Hoje o resultado é que você é sempre mais numeroso a cada dia, mesmo sem poder identificar claramente o que está acontecendo no seu peito, porque é óbvio que hoje quem sente a alegria ou algo que ocorre no nível do coração, não tem absolutamente nenhuma necessidade de identificar o canal mariano, o triângulo da nova Eucaristia, o chakra do coração, a coroa radiante, a coroa ascensional, a onda da vida, seja o que for. Isso é feito automaticamente. E é isso que você permitiu, entre os mais antigos. Por ter ancorado a luz e semeado a luz. Aqui está uma breve visão geral da evolução das energias e da consciência, bem como a sua evolução, a nossa, desde o casamento celestial. Nós te agradecemos. Aba. É necessário alimentar a mente de vez em quando. Risos. Silêncio. Aba. Bem amado, vamos continuar. Talvez uma última pergunta, desde que estamos chegando ao fim em breve. Aba. Eu já consumi todo o meu tempo. Quase. Participante. Sim, eu gostaria de perguntar. Minha ignorância é provavelmente, graças, enorme assim, quer dizer, mas o que você está falando hoje à noite, parece-me realmente complicado, parece-me um jogo de pistas, com muitas coroas, muitos triângulos, muitas coisas.
Você diz ao mesmo tempo que nós não precisamos disso, que há irmãos e irmãs que chegam a tudo, num minuto, sem ter que fazer tudo o que fazemos. Tudo isso nós temos que fazer, ou nós tivemos que fazer antes da data atual. Isso o que temos, é uma maldição. Risos. Aba. Eu ouvi tudo, exceto sua pergunta no final. Voz. Isso o que temos. É uma maldição. Risos. Aba. O não, não mesmo. Você tem sido, de fato, como vocês foram chamados de semente de estrelas. Vocês foram os pioneiros, se assim posso dizer. Isso lhe servirá muito quando não houver mais história. Risos, mas precisava de um começo. Como eu disse, pertence à história. É por isso que hoje não há nenhuma questão de lhe dar de volta, e além do que os anciãos lhe disseram no ano anterior, que não havia nenhuma questão de lhe dar a totalidade da estrutura da eternidade. Quando eu fazia algum cuidado, na consciência nua, na realocação da consciência dentro do meu veículo da eternidade, um dos meus veículos da eternidade, é claro que eu tinha acesso à visão direta desse corpo de eternidade. Foi solicitado por Bedi e por Cristo, não usar isso. Então eu obedeci, para experimentar, e percebi que, de fato, eu não precisava conhecer a história, para fazer a história desaparecer. Rindo, não a pessoa, claro. Mas libertar a pessoa dos apegos à história ou a qualquer memória que seja. É a ressonância que a criou. Eu sou você, você sou eu. Ou eu sou outro você. Nós estamos um no outro, eu vejo você, você me vê. Todo o resto não lhe serve mais para nada. E aqueles de vocês que têm qual é o sentido, como você diz, entre os mais antigos, eu ainda lembro que vocês permitiram tudo o que acontece agora. Você foi o primeiro, para muitos você será o último. Isso não é uma punição, mas é precisamente porque vocês são os mais velhos que devem permanecer até o fim. Da mesma maneira que eu lhe disse que ninguém será deixado, e agora você entende por quê? Porque o sistema solar é reabsorvido. É impossível deixar alguém, é impossível. Porque tudo está reunido. Desde que você está no início do filme. Nos momentos iniciais do filme. E não concebes qualquer vantagem ou ressentimento, mas participaste ativamente, dentro da ilusão, no processo de libertação da Terra e da tua própria libertação. E você deveria estar perfeitamente extasiado no fato de que hoje, irmãos e irmãs de todas as idades e origens em um piscar de olhos são liberados. Eu lembro a você que demorou, o termo é ruim, estou procurando a frase exata, que a anomalia primária foi removida, e que enquanto a anomalia primária não fosse removida, você não poderia viver extensivamente essa alegria. Mesmo que alguns de vocês já experimentaram estados de alegria ou estados místicos por experiência já há muito tempo. Lá, é uma questão do estabelecimento, e não viver algumas experiências como essa e continuar no seio da pessoa. Era necessário que as experiências vividas através da luz, através das entidades da luz, através do seu corpo de eternidade percebido e vivido, o levasse e o aproximasse o mais possível do momento em que fosse necessário abandoná-lo. Era, portanto, necessário construir através dos arquétipos existentes, qualquer que fosse seu grau de perversão, algo neste mundo que pudesse acomodar o corpo da eternidade. Você já faz isso há muito tempo, há muitos anos. Em seguida, tomou-se o progresso da luz, informação-luz, partículas adamantinas, mas também em algum lugar, uma mudança na consciência coletiva. Nós confiamos, e o comandante tinha logicamente e como de costume, muito bem, de querer passar os ensinamentos que foram recebidos há muitos anos, através da internet, para simplesmente contrariar o progresso da matriz binária. Não apenas pela forma como você nomeou de ad outres dimensions, mas de várias maneiras. Foi uma espécie de introdução de um agente estrangeiro na matriz binária. A missão foi perfeitamente cumprida. E além de toda esperança. Então você era a pedra fundamental, então você era a sementeira. Então não há qual é o ponto.
O qual é o ponto para você, na verdade. É muito mais fácil acordar em um estalar de dedos do que passar por tudo que você fez como processos vibratórios, purificações, dificuldades ou alegrias. Mas hoje não há diferença. Você foi o primeiro a vivê-lo, e você encerra a marcha, você verifica que não há mais ninguém. Essa é a vantagem. Não foi para você, desde que acabei de lhe dizer, que a pessoa era até mesmo bastante restritiva, e de alguma forma o prendeu em certos arquétipos da história real da Terra, a fim de lhes aproximarem do tempo zero nas condições mais adequadas, simplesmente. Você fez isso por si mesmo, mas você fez isso por todo o planeta. E você entendeu agora, você percebeu isso para toda a criação. É um trabalho coletivo, é um trabalho de restituição da liberdade, cada pedra estava em seu lugar, e isso não poderia ser diferente. Então, não há nem o primeiro nem o último, desde que os tempos estão completos, e vocês estão exatamente todos exatamente no mesmo nível, se você vive o absoluto, ou se você vive as angústias da pessoa. Você vai perceber isso muito em breve. Qualquer que seja a distância que você possa ter, entre o que você acredita, o que você vive e a verdade, essa aparente distância desaparecerá. Eu te disse, a luz é inevitável, é inexorável. Eu disse, não há como voltar atrás. A luz nunca se extinguirá, o que você nunca será esquecido novamente. E isso é agora. Silêncio. Obrigado. É um alívio. Aba. Bem-amada. Voz. Obrigado, é um alívio. Aba. Você gosta de jogar para ficar aliviado. Risos. Aba. Bem-amado, temos tempo, ou é hora de fechar esta? Não, acho que desta vez estamos no final. Aba. Então, se estamos no final, a Aba cumprimenta você. E eu te digo, claro, até amanhã. Obrigado. Tradução: Alberto César Freitas. Apoteose Live, 28 de outubro de 2018.